Bate aquele friozinho na barriga, porque, né? Hoje em dia, eu vejo que a comunicação no audiovisual, no tudo, tá muito voltada pra geração Z. Cara, eu quero pisar nos maiores festivais do Brasil e uma coisa que eu me cobro é de, tecnicamente, a gente não errar. Eu diria que hoje em dia um dos principais diferenciais, assim, que a Sandy tem. E o que você sente que você pode melhorar? Galera, hoje temos mais uma vítima, o Matheus Pinho, nosso head de pós e diretor. Eu já tô ligado que ele tá na Sandy. Simbora, vamos caçar o homem. É isso, se vocês gostaram desse formato, já vai deixando aquele likezinho, tá ligado? Assim que vocês gostaram. Cadê Matheus Pinho? Cadê? Não tá aqui não. Valeu, homem. Fala. É a tua vez, é a tua vez. É hoje. O dia que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim. Tava aqui aprovando um vídeo agora da nossa cobertura na Camarote da Sapucaí. Achou que ia escapar, soldado? Simbora. Não tem como escapar de durante o time. Pega a tua água e simbora. Daqui a pouco todo mundo vai cair nessa também. Se prepara, Sandy Filmes. Bom, primeira coisa, se apresenta, fala aí quem que é você, qual a sua função. Assim, aqui. O pessoal já conhece muito bem, mas pra quem não conhece... Pra quem não conhece, meu nome é Matheus Pinho. Eu sou diretor aqui na Sandy, filmmaker e head de pós-produção. Então, todos os vídeos que passam aí pela Sandy, de projetos que eu tô dirigindo, que eu não tô dirigindo e tudo mais, acabam passando por mim pra ter aquela curadoria técnica da pós-produção. Fico muito responsável aqui pela parte da direção nos projetos do dia a dia, mas também divido meu tempo vendo essa parte da pós-produção. Então você revisa, você é a última ali para revisar se passa ou não da régua ali da Sandy. Exatamente. A régua técnica eu acho que é o mais importante do meu trabalho. Olhar o conteúdo e entender se tecnicamente não há alguma falha, algum problema de cor, algum problema de áudio, para a gente conseguir ter uma régua ali de entregas de alta qualidade. Mas ao mesmo tempo, então, você é diretor, você dirige projetos. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tenho também o trabalho da direção, né? Então, desde que o projeto chega na casa, passa pelo Luiz, o tratamento foi aprovado pelo cliente e tudo mais. Quando chega para mim como diretor do projeto, já começa a pré-produção do projeto no todo, entendendo todos os roteiros, o que são entregáveis, as datas de entrega e tudo mais, já planejando tudinho para ter a melhor entrega possível. Tem algum projeto aí que você tá de olho como diretor? Cara, como diretor tem um projetinho aí importante, uma parceria que a Sandy tem aí com a Cataluna, que é outra produtora também audiovisual, muito parceira da Sandy, um projetinho internacional. Internacional? Internacional. Papo reto? Caraca. Bate aquele friozinho na barriga, porque, né, tem que botar o inglês afiado, Do you speak English, bro? Tem que falar inglês. Confundiu aí. Amanhã tem a primeira reunião com o cliente, né? Já vou planejando com as informações que eu tenho do projeto. Eu vou planejando o conteúdo da reunião, o que eu vou perguntar pro cliente, o que eu imagino do projeto, quais são as expectativas dele, para tirar todas essas dúvidas amanhã e, enfim, planejar todo o projeto. Esse projeto eu vou estar dirigindo, mas ao mesmo tempo vou estar captando. O cliente vai ter também... então tem muito disso, né? De você, ao mesmo tempo, dirigir e também, às vezes, captar. Exatamente. Certo? A maioria dos projetos que, na verdade, rola aqui na Sandy, eu faço essa função de dirigir e captar. Montar toda essa pré-produção junto com a Luísa, que é minha AD aqui na Sandy. Então, tipo... Sua AD... Ela que organiza... AD e a sua... minha amada. Vamos dando um rolê aí. Mirambolar. Chega mais. Deixa eu pegar a aguinha aqui. Pô, pior que eu tô com 6 também. Tô muito acostumado com esse clima do Rio. Você é doido, quente pra caramba. Pô, tem que ter uma jarra de água aqui pra ficar hidratado o tempo todo. Em falar nisso, como é que tá aí os seus planos de ir lá onde eu tô, São Paulo, pá, com o time? Cara, sendo do Rio de Janeiro, isso é uma conversa meio delicada, né? Porque aqui no Rio, nascido e criado aqui na cidade do Rio, agora, hoje em dia, depois de um tempo aí na cidade, eu finalmente consegui me mudar pra perto do trabalho e aí... Pode criar agora. Que eu moro perto do trabalho, eu vou pra São Paulo, pro outro lado, onde as coisas também são um pouquinho diferentes daqui. Diria que bastante até. Bem diferente, vou falar a real. Mas, tá ficando cheio lá no Rio, hein? Lá em São Paulo, tá ficando cheio. Não, tá ficando, a galera tá agora o Breno chegou. Já foi. Luiz tá em movimentos de ir, Pedro, Gabi, todo mundo também aqui nos movimentos de ir. Eu ainda tô nessa de, tipo... Aproveitar o Rio de Janeiro
até não dá mais, até o trabalho realmente Pode chamar crer. pra ir pra lá, né? Tem um lugar, hoje o dia não tá mais propício, hoje o clima no Rio tá meio São Paulo, né? Pode crer. O tempo nublado, tá meio frio, meio... mas dá pra aproveitar um pouquinho. Melhor tu pegar o ND, a gente vai lá ficar no céu aberto, bonitão. Pô, pior que eu tô sem ND. Então fecha aí. Falando de passado agora. Como que é a sua história na Sandy? Tipo, como você começou e tal? Faz quanto tempo? Cara, eu entrei na Sandy no final de 2021. É aquele finalzinho de pandemia, onde tava Pode tudo crer. parado, do lado o Elon me aparece e fala: jogador, bora conversar? Tem que ir pra essa conversa agora com ele. Mas na época eu já era vidrado no trabalho da Sandy, eu fiz faculdade de cinema. Ah, você fazia faculdade de cinema? Isso. Irado. Fiz faculdade de cinema, então conheci um pouco do trabalho assim do audiovisual bruto assim da faculdade. É inclusive uma das coisas que me ajuda muito hoje em dia, como diretor dentro da Sandy, é trazer esses processos que eu aprendi do cinema pro audiovisual, que eu diria que é a guerrilha que a gente faz, né? Que a gente tenta organizar ao máximo, mas trabalhando com marcas em grandes eventos e tudo mais, acaba sendo aquela guerrilha porque eventos têm as eventualidades do evento. Quando você tem coisas imprevisíveis que acontecem, como chuva, artista que pode fazer algo surpreendente. Eu diria que hoje em dia um dos principais diferenciais assim que a Sandy tem, mais do que a entrega e tudo mais, é a organização que a gente tem respeitando todos esses processos, trazendo esses processos do cinema assim para nossas produções. Ele traz um pouco dessa organização que é necessária para as entregas acontecerem, né? Não falo isso como a pessoa mais organizada do mundo, mas falo isso como realmente parte da experiência que eu tive no audiovisual como um todo. E ter essa organização nos processos faz as nossas entregas serem muito mais fluidas e evitar justamente os problemas que as eventualidades de um evento podem trazer, né? Principalmente. E como que foi essa parada do Egon chegar em você? Você fazia trabalho como filmmaker? Então, na faculdade de cinema eu conheci um dos meus melhores amigos até hoje, que é o Ítalo. Ele era parte da Sandy nessa época. E aí foi o momento que eu conheci a Sandy, que ele virou pra mim e falou: pô, o moleque de Niterói, tô me chamando lá pra trabalhar na produtora deles. Eu não conhecia ele. Trabalhar na Sandy. Eu, Sandy, o que é isso? Aí ele me mostrou o trabalho. Pô, fiquei de cara com a parada, porque, pô, era um bando de gente viciada em entregar conteúdo foda. Entendi. Estando junto o tempo todo, teve época de Sandy House e tudo mais, eu acompanhei isso tudo de perto, mais de longe também, porque eu não estava inserido 100% dentro da Sandy, mas eu frequentava um pouco da Sandy House, essa vivência toda, por causa dessas amizades que eu tive. Fui conhecendo a galera da Sandy aos poucos. Aí o Egon, ele tinha, na época da pandemia, ele criou ali o CF dele, onde ele dava várias dicas de audiovisual, e eu que sempre trabalhei em produtora e tudo mais, tinha já a Sandy como essa referência. Em 2016, ali, quando eu estava terminando a escola, eu acompanhava muitos vídeos do YouTube de vlogs e tudo mais, e isso me fez pensar, pô, naquela dúvida de o que eu faço da minha vida, comecei a ver o que essa galera que eu gostava de ver todo dia. Você era da época assim, do Suncoder da vida? Eu era mais nacional, eu gostava bastante dos conteúdos do André Pili, do Vitor Liberato, que na época de 2016 ali era o auge do conteúdo que eles criavam ali. O cara E aí foi um dos motivos que eu fiz a SPM, a Faculdade de Cinema, porque eu vi na época que o André Pili estudou cinema internacionalmente, né? Quais são suas maiores referências em falar nisso, no cinema brasileiro? Cara, cinema brasileiro, eu aprendi muita coisa na época de faculdade, mas eu tenho muito de hoje em dia, assim, que eu vejo o trabalho do Kleber Mendonça, que é o diretor do filme que saiu agora, Agente Secreto. Eu gosto muito do trabalho dele, de como ele traz a realidade da cidade que ele cresceu, que é Recife, todos os projetos dele ali de alguma forma, contando essa história do Brasil que ele viveu através da arte dele. Eu acho isso muito foda. E referências internacionais, você tem alguma de diretores ou, sei lá, atores, filmes? Cara, de referência internacional, eu não tenho tantas assim que eu possa utilizar um nome, como eu disse agora, do Kleber, mas eu tenho muito das referências nacionais de acompanhar hoje em dia o trabalho de outros diretores. Por exemplo, uma pessoa que estudou também na SPM que eu conheci, o Rafael Carmo, tem também a Caterine, que ela já trabalhei com ela e também estudei com ela na SPM, que ela é AD e diretora de vários projetos hoje em dia. O Rafael Carmo, cara, é bem bom. Tem os diretores de fotografia, tem amigos meus hoje em dia que, pô, são minhas refs também de trabalho. O Tinuco, que era da Sandy, o próprio Ítalo, que é
fora de série também. Mudamos um pouquinho de cenário, rapaziada, só pra vocês pegarem a vibe aqui do espaço. Esse ano, você tem alguma ambição, uma meta grandiosa? Cara, uma meta em específico, eu não tenho. Eu tenho muito hábito de olhar o que eu fiz no ano anterior, onde eu estava exatamente no dia 26 de fevereiro de 2025 e ver hoje em dia, tipo, profissionalmente falando, financeiramente falando, de vida e tudo mais, e ver o quanto eu evoluí e quais caminhos eu tomei para chegar nessa evolução, né? E aí eu penso no que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, enfim. É o que eu costumo fazer bastante. Então, para esse ano, que é um ano pós-Tardezinha, por exemplo, acabou a Tardezinha de 2023, foi minha primeira turnê, eu olhei e falei, viajei o Brasil inteiro, é uma parada diferente e tudo mais. No ano seguinte eu já pensei, cara, eu quero pisar nos maiores festivais do Brasil e também fazer essas viagens sem ser por causa de um projeto em específico, mas por causa de vários projetos. E foi o que acabou rolando bastante em 2024. Que aí em 2024 eu fiz a direção de Kit Kat no Rock in Rio, que foi um projeto muito foda. Teve a primeira vez que eu viajei pra Petrolina, no carnaval com a cobertura de Itaipava, que foi muito, muito, muito irado. De conhecer um pouco dessa cultura de São João, que a gente vive aqui no Sudeste, mas não é a mesma coisa que a gente realmente estar lá no Nordeste vivendo a cultura de São João e vendo como é que é de verdade a parada. E ver o impacto cultural que isso tem. Entre outros projetos, como também teve a turnê do Bocelli, que eu fiquei operando câmera. E aí chegou 2025. E aí eu olhei pra trás e eu vi, realizei isso. Acho que esse ano eu consigo fazer novas ambições. Mas eu sabia que 2025 já tinha Tardezinha também de novo. E aí o que eu tive de ambição diferente foi fazer a mesma coisa da Tardezinha, agora dirigindo o projeto. Então eu vivi a Tardezinha inteira com um olhar de direção, com um olhar de entender toda a equipe que a gente tinha, entender o que a gente consegue criar com isso, co-criar muito, né? Porque nesse tempo todo de projeto, fica muito difícil de você criar sozinho. Acho que o audiovisual nada se cria muito sozinho, sempre tem que compartilhar para conseguir criar junto, né? Então a Tardezinha a gente co-criava muito ali e executava as ideias da melhor forma possível, trazendo um time unido do início ao fim da turnê. E você olhando a turnê de 2025 e olhando a de 23, você acha que, cara, eu olhando os vídeos, cara, é outro nível. Eu acho que foi gritante ali a nível. diferença, assim, da nossa evolução, né? Foi uma parada que eu aprendi muito depois que eu assumi o cargo de diretor, de head de pós-produção, né? Depois que eu assumi esse cargo, eu fiquei muito mais crítico com as minhas entregas e muito mais crítico com a entrega também da galera aqui da Sandy. Então, uma coisa que eu me cobro muito e cobro muito da galera é de tecnicamente a gente não errar. A minha função é se preocupar com isso hoje em dia, né? E como que você adquiriu esse olhar tão crítico e sensível sobre técnica, sobre... Cara, justamente na prática mesmo, tipo, tendo esse cargo, eu tive que, na prática, ir entendendo cada vez mais sobre isso. É claro que por eu ter feito a faculdade de cinema, eu aprendi muitas coisas, mas na faculdade de cinema você aprende, pelo menos a que eu fiz, um overview geral de todo o cinema. Você não aprende a ser diretor, você não aprende a ser diretor de fotografia, você aprende um overview de tudo. Então, na faculdade eu já aprendi sobre direção de arte, aprendi sobre som, aprendi sobre fotografia, aprendi sobre roteiro, aprendi sobre leis do audiovisual e tudo mais. Então, um pouco desse conhecimento eu já tinha por causa da faculdade. A questão do papel depois da faculdade é de cada um escolher onde vai se aprofundar, né, nesse caso. Hoje em dia, estou me aprofundando mais nas partes de direção, da fotografia, da técnica. Qual que é o seu workflow de você se inspirar para o próximo projeto? Como que você faz as buscas de referências? Do nada vem uma ideia? Como que é esse processo? Cara, muitas coisas vão do próprio projeto, de mergulhar mesmo no universo do projeto. Hoje em dia, eu vejo que a comunicação no audiovisual no todo está muito voltada para a geração Z. Tudo que é gerado em redes sociais das marcas que a gente tem trabalhado e comunicado é da geração Z que está vivendo isso. E eu faço parte da geração Z, então eu vejo muito do que eu tenho costume também de consumir para também entender o que a marca quer e precisa comunicar. Por exemplo, em Kit Kat no Rock in Rio, eu estudei. A Kit Kat é uma marca que eu diria que eu consumo no meu
Have a break, dia a have a dia. Kit Kat. Aí, enfim, mergulhei nesse universo de Kit Kat. E dentro do universo também do Rock in Rio e redes sociais, eu fui vendo tudo que a galera tinha a comunicar, o que a marca queria comunicar, qual era a intenção dela. E a partir de então eu desenvolvia as nossas entregas pensando justamente na retenção e na comunicação que a marca queria fazer. E a Tardezinha é uma parada que foi muito mais desafiador, porque a Tardezinha, ela tem a parada de ser um evento onde a gente tem o nosso protagonista, o nosso mestre ali de cerimônia, que é o Thiago André, mas ao mesmo tempo a gente está pisando no Brasil inteiro. O nosso interesse como Tardezinha ali era olhar e entender como a marca ia se comunicar para cada lugar, fazendo cada lugar se sentir especial na história da Tardezinha. Você teve que, de certa forma, fazer uma imersão por cada lugar que você ia. Exatamente. Então, cada lugar que a gente ia, eu queria entender o que fazia parte da cultura local da cidade, como o público pagodeiro ali da Tardezinha, ele se comporta durante o ano, independente de ter Tardezinha ou não, quase influências históricas da Tardezinha tem ali naquela cidade, qual as influências que essa cidade tem na vida do Thiago. Porque muitas coisas que acontecem na Tardezinha, por ser improviso ali, vai da história do que o Thiago tem com a cidade. Então, às vezes eu vi algum podcast onde ele cita alguma coisa e tudo mais. Teve cidade que, por exemplo, a gente foi em época de São João e nessa mesma época estava rolando festas tradicionais de São João. Então, eu mergulhei ali para entender como era a cultura de São João nessa cidade, para a gente fazer um vídeo onde no início, por exemplo, tinha um pouquinho dessa cultura ali e mostrar que a Tardezinha está no meio desse evento tão grandioso para a cidade, mas está ali respeitando e abraçando a cultura local para fazer o público também se sentir parte do projeto e sentir que a Tardezinha conhece a realidade dessa pessoa. Vocês gostam de tomar um choppzinho, não? Pô, claro. Abri lá. Já não tá dando uma gravação? Vai dar uma gravação aqui. Foi mal. Tá Não, tá suave. Desculpa, meu irmão. Tá Tá suave. tranquilo, irmão. Aí, parei pra pensar aqui, eu acho que dá pra fazer um ângulo aqui mais interessante. E aí, tá de boa? Tá gostando da boa, troca porra. de ideia? Tá bem mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Qual é a parte do seu processo de direção em específico que você acha que é o mais desafiador? Eu confesso que hoje em dia eu me encontrei muito nessa parte da direção ali. Eu acho que o mais desafiador é a parte que a maioria dos projetos que eu tô dirigindo, eu também tô captando. Então, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, uma edição paralela ali rolando em real time, eu tô captando algum momento ali. Então, eu não consigo estar o tempo todo ali na sala para dar algum direcionamento pro editor. Às vezes eu tenho que ir depois. Mas para isso, a gente, por exemplo, o que eu falei mais cedo da Luísa, a gente é muito alinhado quanto a isso. Então, tanto esteticamente quanto também de gosto, a gente até brinca que eu tenho esse olhar técnico, mais artístico e tudo mais sobre a entrega, e ela tem muito olhar de cliente. Ela olha muito para esse lado assim de entender o que o cliente quer e olhar se o vídeo está correspondendo a isso. Entendi. Então, por exemplo, se a gente tem alguma entrega ali rolando em tempo real, onde eu passo todo o direcionamento pro editor e aí ele consegue entregar o vídeo, a Luísa também passa para ver e falar nesse olhar dela de cliente e entender se o vídeo tá correspondendo a essas expectativas com esse olhar dela. E isso tem dado muito certo. Tipo, nossos vídeos são realmente aprovados com bastante facilidade e tal. Porque ela também fez faculdade, na mesma faculdade que eu, só que publicitária. A maioria dos nossos clientes são publicitários hoje em dia. Então a gente tem esse olhar ali bem conjunto nessas entregas. E entre os seus projetos, qual que você sente que é o mais marcante na sua carreira? Eu acho que talvez você vá aí falar da Tardezinha, provavelmente. Mas... Posso contar sem ela, talvez. Oi? Posso contar sem ela. Pode falar uma que assim, a Tardezinha, você já deixou bem claro que ela é realmente algo muito especial para você. O que eu diria da Tardezinha, tipo, ela claramente é o projeto que mais me impactou na minha carreira, porque por ser um trabalho que eu fiz durante um ano inteiro, praticando essa parte da direção durante o ano inteiro e pensando cada lugar da Tardezinha, por mais que fosse o mesmo evento, o mesmo show, pensando na particularidade que cada lugar tinha, ou seja, eu me imergi muito na parte da cultura brasileira como um todo, que é a parada que eu te falei. Minhas referências são muito mais brasileiras hoje em dia e essa parte da cultura brasileira é uma coisa que me apaixonei muito mais pelo Brasil como país, eu conhecendo essa parte cultural e histórica do Brasil. Agora, olhando em outro projeto, sem contar da Tardezinha, eu diria que foi tanto o Kit Kat no Rock in Rio, que foi uma experiência muito
fora de série, quanto também o São João de Petrolina, por causa também do que eu já falei pra tu, de que a cultura do São João, conhecer a cultura do São João e entregar o que a gente entregou lá, que também foram vídeos que, na minha opinião, são um dos meus melhores trabalhos em tempo real, assim, de direção. É um dos projetos que mais me marcou, assim, eu acho que São João de Petrolina foi uma entrega muito fora de série também. Se quiser botar pra galera ver um pouquinho aí. Eu provavelmente vou colocar. E o que você sente que você pode melhorar? O que eu tendo a melhorar é a parte até da comunicação pessoal, assim, de forma de falar, de dar feedbacks, de passar direcionamentos para as pessoas e de passar a minha ideia de forma clara para que não tenha nenhum ruído na comunicação ali com as outras pessoas. Acho que esse é o ponto que eu tenho que mais melhorar, assim. Entendi. Porque como eu tô muito acostumado a dirigir projetos que eu também tô captando, às vezes coisas que para mim são óbvias, para outras pessoas não são. Então eu tenho que aprender e melhorar, né? Muito essa parte de eliminar esses ruídos de comunicação e entender para mim que o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Entendi. Quando eu falo de alguma entrega, né? Rapaziada, trocamos de novo de cenário. Porra, aqui... Agora que a gente tá com uma vista, agora até aparecendo a pedra. Como ser humano, você tem algum ponto que você quer chegar? Tipo, quero ser assim, quero uma característica que você se enxerga, que você quer alcançar um dia na sua vida. Não precisa ser profissional e tal. Tipo, por exemplo, eu um dia, cara, eu quero ter, sei lá, pra mim falando, né? Um dia eu quero ter 2, 3 filhos ali, tá ligado? Tipo, é um sonho que eu tenho. Você tem alguma ambição, seja material, seja, sei lá, uma conquista? Cara, eu acho que uma parada, assim, que viajando muito, eu tive, e eu tenho esse interesse pra caramba, é de conhecer novos lugares, novas culturas de mente aberta. Eu me amarro em viajar e mergulhar historicamente no lugar que eu tô pisando para entender um pouco mais sobre a cultura daquele lugar, entender o peso histórico do lugar que eu tô pisando e tudo mais. Se tem uma parada que eu quero assim na minha vida é ter esse conhecimento de viver essas experiências, sentir essas sensações de pisar em vários lugares diferentes, viajar o mundo e conhecer novas culturas, novos jeitos de ver o mundo, né? Além dos sonhos pessoais de família, de ter uma casa com um lago de carpas, que eu me amarro em peixe. Sério? Ter um aquário em casa e... É isso, independência financeira também. E um lugar que se você fosse, pra algum país? Ultimamente, para viajar, eu penso muito no Japão. Porque é uma cultura bem diferente da nossa aqui do Ocidente, né? Então, o Japão é um lugar bem foda. Apesar de eu não consumir anime, mangá, essas coisas assim, mas eu gosto muito da cultura como um todo, assim, historicamente falando. E lugar para se viver, cara, tenho muitas minhas raízes em Portugal, porque meu avô é português, minha avó é portuguesa, eles se conheceram no Brasil, mas quando eu fui a Portugal conhecer meus parentes de lá, eu entendi muito o porquê que a minha família tem a estrutura que ela tem, o porquê que a minha família tem os costumes que ela tem, porquê que no Natal eu comia bacalhau, com não sei o quê. Então, tipo, se for um lugar pra viver, assim, eu vejo muito Portugal porque tem muito esse lado afetivo da família, eu diria. Tem um sonho que eu tenho também, que é de conhecer o Japão. Eu tenho familiar lá, o nome Nakayone é de lá. Não é à toa. Meu avô é de Okinawa, não sei se você conhece. É uma ilha bem conhecida, que até o Sr. Miyagi do Karate Kid é de lá. Então, mano, meu sonho é conhecer lá, velho, papo reto. Não, deve ser a muito cultura irado. é muito rica, mano. É outro mundo, né? Tipo, comparado com o que a gente vive aqui no Brasil, que a gente vive em qualquer lugar aqui do Ocidente, assim. Mano, vamos pra outro lugar por causa dessa chuva. Começando a chover. Agora a chuva expulsou a gente lá de cima. Mas é isso. Vocês conheceram um pouquinho aí sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu faço aqui dentro da Sandy. Tô ansioso pros próximos episódios além de mim. As outras pessoas falando de si também. Porque às vezes, né, tem coisa que a gente não sabe das pessoas, elas vão falar só pro Nakayone aqui. Papo reto. Mas é isso. Eu vou continuar aqui meu dia fazendo as paradinhas. Valeu, rapaziada. É isso. Valeu, esse foi isso. Valeu, rapaziada. Galera, mais um episódio aí. Deixe nos comentários se vocês gostaram, estão gostando desse formato novo. Pelo que eu vi, vocês estão gostando bastante. Teremos mais vítimas aí. Manda aí quem que vocês querem saber um pouco mais. E simbora pro próximo. Valeu, tamo juntos. É isso. Agora, simbora.